بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. O lícito e o ilícito. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ó filhos de Adão, com efeito, criamos para vós vestimenta para cobertar vossas partes pudendas e adereços. Mas a vestimenta da piedade, esta é a melhor. Esse é um dos sinais de Alá para meditarem. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Ó filhos de Adão, que Satã não vos tente, como quando fez sair a vossos pais do paraíso, enquanto a ambos tirou a vestimenta para fazê-los ver suas partes pudendas. Por certo, ele e seus sequazes vos veem de onde vós não os vedes. Por certo, nós fizemos os demônios aliados aos que não creem. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ó filhos de Adão, tomai vossos ornamentos em cada mesquita, e comei e bebei, e não vos entregueis a excessos. Por certo, ele não ama os entregues a excessos. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Dize, quem proibiu os ornamentos que Alá criou para seus servos e as coisas benignas do sustento? Dize, estas são nesta vida para os que creem e serão a eles consagradas no dia da ressurreição. Assim aclaramos os sinais a um povo que sabe. Vestuários e adornos. O Islã permite e faz questão até de que o muçulmano seja cuidadoso com a sua aparência, vestindo-se decentemente, mantendo sua dignidade. E aproveite bem tudo que Deus criou com o propósito de vesti-lo e adorná-lo. Do ponto de vista islâmico, a roupa tem dois propósitos: o de cobrir o corpo e o de embelezar a aparência. Deus, sublime e altíssimo, conta sua concessão do vestuário e dos adornos aos seres humanos como uma de suas graças à humanidade. Ó filhos de Adão, temo-vos provido de vestimentas tanto para dissimulardes vossas vergonhas, como para o vosso aparato. Porém, o pudor é preferível. Isso é um dos sinais de Deus para que meditem. Aquele que negligenciar esses dois aspectos estará se desviando do caminho do Islã em direção a Satanás. Por isso, Deus alerta as pessoas a respeito da nudez e da negligência da boa aparência, como sendo armadilha de Satã, nos seguintes versículos. Ó filhos de Adão, que Satanás não vos seduza como seduziu vossos pais no paraíso, fazendo-os sair dele, despojando-os de seus invólucros de inocência,
para mostrar-lhes suas vergonhas. Ó filhos de Adão, revesti-vos de vosso melhor atavio quando fordes às mesquitas. Comei e bebei, porém não vos excedais, porque ele não aprecia os perdulários. O Islã tornou obrigatório aos muçulmanos cobrirem suas partes íntimas. Partes essas que todos naturalmente têm vergonha de deixar expostas, de maneira a que possam ser distinguidos dos animais em pelo. Deveras os instruiu a evitar descobrir essas partes dos seus corpos, mesmo quando estão sós, para que possam alcançar a perfeição na moralidade e na religião. Bahaz ibn Hakim, tendo por fonte o seu avô, relata que este teria contado. Eu perguntei, ó mensageiro de Deus, o que devemos ocultar e o que podemos mostrar das nossas partes íntimas? Ele respondeu, não permita que ninguém, a não ser a tua esposa ou tua serva, as vejam. Então perguntei, e se algumas pessoas convivem juntas, como por exemplo em viagem ou acampadas? Ele respondeu, se for possível, não os deixes vê-las. Então eu disse, e se não houver ninguém, ou seja, que eu esteja sozinho? Ele disse, Deus Altíssimo merece que o respeites com a tua modéstia. A higiene e o embelezamento são característicos do Islã. Irmão muçulmano, antes de dar atenção às questões de adorno e boa aparência, o Islã tratou com considerável minuciosidade da questão da higiene, pois esta é a essência da boa aparência e a beleza de todo o adorno. Relata-se que o profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, disse, a purificação é a metade da fé. A limpeza convida à fé e a fé conduz quem a tem ao paraíso. O profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, dedicava grande importância à higiene com o corpo, com as roupas, com as moradias e com as ruas, frisando especialmente a limpeza dos dentes, das mãos e do cabelo. Tal ênfase com a higiene não é de surpreender em uma religião que transforma a pureza em chave das suas principais modalidades de louvor, de oração, visto que para o muçulmano a oração é inaceitável se o seu corpo, suas vestes e o lugar onde ele realiza as suas orações não estiverem todos limpos. Além desse requisito, existem os atos de higiene rituais, quer seja do corpo inteiro na forma de banho ou das partes do corpo que ficam expostas à sujeira, na forma do wudu, ablução para as orações. As cercanias desérticas da Arábia e a vida nômade de seu povo não eram conduzentes à limpeza e ao refinamento, e a maioria deles negligenciava esses aspectos. O profeta, que Alá o abençoe e lhe dê paz, com suas explicações animadas e admoestações objetivas, gradativamente conseguia fazê-los abandonar tais hábitos grosseiros e ensinou-lhes o refinamento e modos de cortesia. Certa vez um homem aproximou-se do profeta com os cabelos e a barba em desalinho. O profeta esboçou alguns gestos como se pedisse ao homem para pentear o seu cabelo. Este assim fez, e quando voltou à presença do profeta, este lhe disse, não está assim melhor do que com os cabelos desalinhados, parecendo um diabo? Em outra ocasião, o profeta viu um homem com os cabelos descuidados e observou, será que ele não tem com que pentear os seus cabelos? Ao ver outro homem vestindo roupas sujas, falou, não terá ele encontrado um jeito de lavar as suas roupas? Um homem foi ter com o profeta, vestido com roupas de aparência pobre. Você tem bens? Perguntou-lhe o profeta. Sim, respondeu o homem. Que espécie de bens? Perguntou o profeta. Alá me concedeu toda a sorte de bens, disse ele. O profeta disse-lhe então, uma vez que Alá lhe deu riqueza, faça-o ver os efeitos das suas graças e bênçãos sobre ti. O profeta insistia que as pessoas viessem às reuniões gerais, tais como as das orações da sexta-feira, e das comemorações bem vestidas e arrumadas. Dizia ele, se está em suas posses, condiz-lhes usar roupas melhores que as do trabalho para as orações da sexta-feira. O ouro e a seda pura são ilícitos para o homem. Irmão muçulmano, o embelezamento e a elegância não são simplesmente permitidos, mas exigidos pelo Islã. E, em geral, ele repudia quaisquer tentativas de proibi-los. Dize-lhes
Quem pode proibir as galas de Alá é o desfrutar dos alimentos que ele preparou a seus servos? Entretanto, o Islã proibiu 2 tipos de adornos para os homens, enquanto os permite para as mulheres. Estes são, primeiro, os adornos de ouro e, segundo, roupas feitas de seda pura. Ali relatou que o profeta pegou um pouco de seda em sua mão direita e algum ouro na esquerda, declarando: estes 2 são ilícitos para os homens dentre os meus seguidores. Omar relatou que ouviu o profeta dizer: não usai sedas, pois aqueles que as usarem nesta vida não as usarão na outra. E em outra ocasião, referindo-se a uma veste de seda, ele disse: esta é a veste do homem que não possui caráter. O profeta certa vez viu um anel de ouro na mão de um homem. Ele imediatamente tomou-o dele e jogou-o ao chão, dizendo: as pessoas apanham brasas vivas e as seguram na mão? Depois que o profeta deixou o local, alguém perguntou ao homem: por que não apanhas o anel e o usas? Ele respondeu: não, por Alá, não o apanharei depois do mensageiro de Alá tê-lo jogado fora. A mesma coisa que se aplica ao anel de ouro, também se aplica ao que observamos entre os esbanjadores ostensivos. Isso é, canetas de ouro, relógios de ouro, cigarreiras de ouro, isqueiros, dentes de ouro, etc. O profeta permitia, entretanto, que os homens usassem anéis de prata. Tendo Ibn Omar por fonte, Al-Bukhari relatou que teria dito: o mensageiro de Alá usava um anel de prata. Depois dele, Abu Bakr, e então Omar e Uthman também usaram, até cair do dedo no poço de Aris. Quanto a outros metais como o ferro, não há textos que falem contra esses diretamente. Pelo contrário, no Sahih de Al-Bukhari, encontramos a informação de que o mensageiro de Alá aconselhou um homem que queria casar-se com uma mulher a presenteá-la com um presente, mesmo que este fosse um anel feito de ferro. Com base nessa tradição, Al-Bukhari deduziu a permissibilidade dos anéis de ferro. O profeta fez concessões ao uso de vestes de seda por motivos de saúde, como o fez com Abd al-Rahman ibn Auf e Az-Zubair ibn al-Awam, os quais ambos sofriam de escabiose. A sabedoria dessas 2 proibições em relação aos homens. Por meio dessas 2 proibições em relação aos homens, é o objetivo do Islã atingir determinados objetivos educacionais e morais nobres. Uma vez que o Islã é a religião do jihad, diligência e da força, o Islã deve salvaguardar as qualidades másculas dos homens de qualquer demonstração de fraqueza, passividade e letargia. Alá fez o físico do homem diferente do da mulher, e não condiz com o homem vestir roupas feitas de tecidos finos ou de enfeitar seu corpo com adornos caros. Há, no entanto, um objetivo social por trás dessas proibições. A proibição do ouro e da seda para os homens é parte de um programa islâmico mais amplo de combate ao luxo e ao fausto na vida. Do ponto de vista alcorânico, a vida luxuriosa conduz à fraqueza entre as nações e à eventual queda delas. A existência do fausto também é expressiva de injustiça social, uma vez que são poucos os que podem comprar coisas caras, fazendo-o à custa de massas menos providas do povo. Além disso, a vida faustosa é inimiga de todo o chamamento, no sentido da verdade, da justiça e da reforma social. Diz o Alcorão: e se pensamos em destruir uma cidade, enviamos a seus habitantes abastados nossos mandamentos, que então a corrompem. Esta cidade, então, merecerá o castigo. Aniquilá-la-emos completamente. E disse: e não enviamos admoestador algum a cidade alguma, sem que os concupiscentes lhes dissessem: sabei que negamos a mensagem com que fostes enviados. Coerente com o espírito do Alcorão, o profeta proibiu aos muçulmanos qualquer tolerância de consumo ostensivo. Ele não só proibiu o uso do ouro ou de seda aos homens, como também proibiu tanto os homens como as mulheres de usarem utensílios de ouro e de prata. Finalmente, também considerações econômicas influenciam nessa atitude. Uma vez que o ouro é o padrão mundial de câmbio, usá-lo para fazer utensílios domésticos ou adornos para os homens não faz sentido em termos econômicos.
porque o ouro e a seda são permitidos às mulheres. Irmão muçulmano, a mulher foi excluída dessa proibição em consideração à sua natureza feminina, uma vez que a apreciação de joias e ornamentos é muito própria e natural à mulher. Entretanto, ela não deve usar seus adereços para atrair os homens e excitar seus desejos sexuais, de acordo com a seguinte tradição. Quando uma mulher usa um perfume e sai em público, de modo que o cheiro deste é percebido, ela se torna adúltera, e o olho que se vê atraído para ela se torna igualmente adúltero. E Allah, o Altíssimo, admoesta as mulheres: que não agitem seus pés para que chamem a atenção sobre seus atrativos ocultos. A vestimenta da mulher muçulmana. O Islã torna ilícito para as mulheres usarem vestes que não cubram o corpo ou que sejam transparentes ou revelem o que há sob elas. É ilícito, do mesmo modo, vestir roupas justas que delineiem partes do corpo, especialmente as partes que são sexualmente atraentes. Abu Huraira relatou que o mensageiro de Allah, Allah abençoe e lhe dê paz, disse: não servirei de testemunha a 2 tipos de pessoa que estão predestinadas ao fogo do inferno. Pessoa com chicotes, como caudas de vaca, que espancam outras pessoas, ou seja, regentes tiranos que são inimigos de seus próprios povos, e mulheres que, apesar de vestidas, ainda assim estão nuas, seduzindo e sendo seduzidas, seus cabelos penteados como corcovas de camelo. Essas pessoas não terão acesso ao paraíso, nem os seus odores jamais o alcançarão, apesar de alcançarem distâncias enormes. O profeta descrevia tais mulheres como estando nua, apesar de vestidas. Uma vez que as roupas que usavam, sendo finas e transparentes, não cumpriam a tarefa de esconder o corpo, mas se destinavam, ao invés, a revelá-lo. Tais eram as vestimentas das mulheres do seu tempo. O profeta comparava seu estilo de penteado à corcova de uma espécie especial de camelo, Bukht, que tem corcova muito grande, porque elas colocavam seu cabelo enrolado em forma de uma colmeia e preso por um grampo. Era como se o profeta estivesse olhando para o futuro aos tempos atuais, quando os penteados das mulheres, obedecendo a uma variedade de estilos criados e dominados por homens que cobram os preços mais altos por seu trabalho. Isso não é tudo. Muitas mulheres, não satisfeitas com o que Allah lhes deu em matéria de cabelos naturais, ainda compram perucas de cabelos artificiais para acrescentar aos seus para incorporá-lo, aumentar seu brilho e beleza, imaginando que isso as torna ainda mais bonitas e sexualmente atraentes. A coisa espantosa a respeito dessa tradição é a ligação estabelecida entre a opressão política e a lassidão moral. Essa ligação é evidenciada pelo fato de ser muito do feitio de governantes manterem as pessoas preocupadas com os seus desejos e cobiças pessoais, para que não tenham tempo de pensar nos assuntos do Estado. Sobre a imitação do homem pela mulher e vice-versa. O profeta, Allah o abençoe e lhe dê paz, declarou que uma mulher não deve usar roupas de homem, nem um homem as de mulher. Ele amaldiçoava os homens que imitavam mulheres e as mulheres que imitavam homens. Feitios de tais imitações incluem o modo de falar, andar, vestir, movimentar-se, etc. O mal de tal conduta, que afeta tanto a vida do indivíduo como da sociedade, é o de constituir-se em rebelião contra a ordem natural das coisas. De acordo com essa ordem natural, há homens e há mulheres, e cada um desses 2 sexos tem suas características próprias e distintas. Entretanto, se os homens se tornam afeminados e as mulheres masculinizadas, a ordem natural será invertida e irá se desintegrar. Entre as coisas malditas por Alá e por seus anjos, tanto neste mundo como na outra vida, o profeta, que Alá o abençoe e lhe dê paz, mencionou o homem a quem Alá fez macho, mas que se tornou afeminado por imitar as mulheres, e a mulher a quem Alá fez fêmea e que se masculinizou por imitar os homens. Por esta razão, o profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, proibiu aos homens de vestir tecidos decorados com padrões grandes, gritantes ou ousados. Em seu Sahih, Muslim relatou que Ali disserta:
O mensageiro de Alá, que Alá o abençoe e lhe dê paz, me proibiu de usar um anel de ouro, uma veste de seda e roupas de padrões ousados. Muslim também relata uma tradição desde Ibn Omar, que disse: o mensageiro de Alá me viu usando 2 vestes de padrões ousados, e ele me disse: isto é o que os infiéis vestem, não use tais coisas. O vestir-se por amor à ostentação e por orgulho. A regra geral para o bom aproveitamento das coisas boas da vida, dentre os alimentos, bebidas e vestuário, é que seu uso seja sem extravagância ou orgulho. A extravagância consiste de exceder-se dos limites daquilo que é benéfico no uso do que é lícito, enquanto que o orgulho é algo relacionado com a intenção e a emoção mais do que com a aparência. O orgulho é a intenção de se parecer superior aos outros, e Alá não aprecia arrogante e jactancioso algum. O profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, disse: no dia do juízo final, Alá não olhará para a pessoa que estiver puxando uma cauda de sua manta por orgulho. Para evitar até a simples suspeita de orgulho, o profeta, Alá o abençoe e lhe dê paz, proibiu aos muçulmanos de usarem vestes de fama, isto é, roupas que são usadas com o fim de impressionar outras, e que geram uma competição de vaidade e futilidade. De acordo com certa tradição, no dia do juízo final, Alá vestirá aquele que paramentar vestes de fama com as vestes da humilhação. Um homem perguntou a Ibn Omar: que tipo de roupa devo usar? E Ibn Omar respondeu: tais que não incitem o desprezo dos fracos, por a deles ser barata e feia, e nem a censura dos sábios, por ser a deles imoderadamente cara. O lícito e o ilícito.